Olá, eu sou a professora Malu Ramos. Sejam bem-vindos ao quadro Informando, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a TV UFG. Me diga, você já quis conhecer um ilustrador ou ilustradora? Um escritor ou escritora de livros? É isso que vamos fazer hoje. Vamos conhecer a autora e ilustradora Raquel Matsushita. Ela é designer gráfico, graduada em publicidade e propaganda, especializada nos cursos de design gráfico, cor e tipografia na School of Visual Arts de Nova York. Trabalhou em grandes editoras e recebeu vários prêmios como o International Image of the Book, Bologna Book Fair e 2 jabutis. Também possui livros selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E hoje falaremos sobre o processo criativo de 2 de seus livros, o Desaforismos para leitores infantis e o Mínimo Múltiplo Comum para leitores adultos. Então, vamos começar. Raquel, nos conte como criou e ilustrou o livro Desaforismos? Estamos curiosos para saber como usou tantas cores, formas diferentes e de onde veio suas inspirações? Malu, olá, tudo bem? Olá a todos. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o processo de construção visual, de escrita e de imagem dos livros Desaforismos, né, que é um livro para literatura para infância, e o livro Mínimo Múltiplo Comum, que é um livro de contos para adultos, ilustrado. Bom, vamos começar pelos desaforismos. Este é um livro que eles são vários aforismos, né? São pensamentos, tá ali no universo da criança, então tem a troca de dente, tem o tagarela, tem o dedo duro, né? Então, assim, eu fiquei pensando que para esse livro, né, ele tinha muito o espírito de uma criança, né? De uma criança que vai até o limite e às vezes passa do limite para se construir como sujeito. É assim que a gente se constrói, né? Conhecendo também os nossos limites, sabendo até onde a gente pode ir, onde não, né? Então, os desaforismos, ele brinca muito com essa condição humana. Aqui já tem na capa, né, um fósforo todo metidão e tal, e aí aqui já a chama breve dele, né? E aí eu fiquei pensando, quando eu fui construir o projeto gráfico e as ilustrações, eu fiquei pensando nessa brincadeira também como o espírito de uma criança, né, de desobedecer um pouquinho a ordem, né? Então as imagens eu fiz com tipografia. Aqui, por exemplo, eu carimbei um alfabeto que eu tenho de madeira e aí eu usei os caracteres para construir as imagens. Então aqui, por exemplo, são vários pontos finais, né, os dentes. Também usei objetos do dia a dia, mas olhando para eles e perguntando para cada um deles o que você poderia ser se você não fosse você, né? Então também é um jeito de você olhar e conhecer e ter um outro olhar para as coisas, né? Então aqui, por exemplo, a gente está falando da boca, eu fiz a boca, o desenho da boca é feito com a casca da banana. Então a banana que a gente come aqui com a boca, aqui a boca é feita com a casca, né? E a tipografia, né, estrela cadente no céu da boca, troca de dente, eu desenhei. Então todas as letras, elas são desenhadas à mão. Elas não respeitam o grid, né? A gente, quando aprende a escrever, né, a gente até aprende naquele caderno de letras pautadas, né, de linhas pautadas. Aqui as letras dançam nas linhas pautadas, tem um grid, uma construção de grid um pouco caótica, porque eu também queria que fosse legível, obviamente, mas elas dançam, elas não respeitam as linhas pautadas, elas dançam, umas são maiores, outras são menores, então tem uma certa desobediência aqui também, né? E aqui eu fiquei brincando muito, tanto na palavra quanto nas imagens, eu fiquei brincando muito com os contrastes, né? Então, o frio, o quente, o morto, o vivo, né?
Também as imagens aqui aqui eu, por exemplo, né, é uma referência do Pinóquio. Aqui todo o fundo dele foi feito com um toco de madeira que eu carimbei também. Aqui peguei folhas mesmo na rua e depois eu carimbei e usei como cabelo. Quer dizer, aqui é o Pinóquio ainda árvore, né? E assim vai, né? Então todo o livro ele é construído com esses contrastes, com essas brincadeiras dentro e fora, né? De lembrar, esquecer e pensando nessa própria construção de sujeito da criança, né? Nossa, quanta criatividade! É fascinante ver a criação de belas obras a partir de elementos simples que estão ao nosso alcance cotidianamente. E agora, vamos falar de outra obra, o livro Mínimo Múltiplo Comum, que, aliás, eu estou gostando muito. Agora vamos falar um pouquinho do Mínimo Múltiplo Comum, né? É um livro de contos adulto. É um livro que ele tem cerca de 40 contos, e quando eu terminei de escrever, eu fiquei pensando assim, poxa, eu queria tanto ilustrar, que ele fosse ilustrado, né? Por que não, né? Livros adultos a gente encontra poucos ilustrados, né? E aí eu fiquei pensando qual caminho que eu vou escolher para a ilustração desse livro, porque os contos, eles têm na narrativa da palavra, eles convidam muito para a construção de imagem. Então, à medida que você vai lendo, você vai construindo aquela cena, aquele personagem. E aí eu falei, eu não posso fazer uma imagem para cada conto, porque eu acho que vai competir, né, com essa construção da imagem do próprio leitor, né? E eu não posso competir com o próprio leitor, porque a imagem que ele faz à medida que ele lê o conto é a melhor imagem que pode ser, né? O leitor, quando ele completa as lacunas que a gente deixa em aberto, ele também nesse sentido, ele passa a ser o autor da obra. Então eu falei, eu não posso inserir uma imagem que é diferente dessa outra imagem proposta que eu fiz com a palavra para ele construir a própria imagem. Então eu pensei que eu queria fazer um outro caminho de imagem que fosse mais geral, que não fosse focado em cada conto. E aí o que eu fiquei pensando, né? Qual é a intersecção de todo mundo, de todo ser humano? O que todo mundo tem para poder existir? Aí eu pensei no corpo. Todo mundo tem um corpo, né? Porque se a gente não tem um corpo, a gente não existe. Então eu usei o corpo, né, como matriz de gravura. E aí a proposta do projeto gráfico quando você entra no livro, você comprou um livro de contos, né? Então você está imaginando que vão entrar os contos, mas não. Aqui eu coloco uma sequência de imagem abstrata, né? E o abstrato tem essa condição, né? O abstrato ele dá um pouquinho mais de trabalho pra gente, né? Porque o figurativo você já entende meio de imediato. O abstrato você tem que olhar o que é isso? E para cada um é uma coisa, né? O que é maravilhoso, porque a imagem abstrata ela abre para vários caminhos, né? Isso que é a riqueza do abstrato. Então você tem aqui uma sequência de imagens relativamente longa para uma abertura de um livro, né? E essa coisa, ela tira o leitor do lugar. Era isso que eu queria, era surpreender, tirar do lugar. Não quer dizer que vai ser legal ou ruim, para cada um bate de um jeito. O importante aqui, na minha intenção, era tirar do lugar. Então, você passa por esse túnel, né, um convite de imagens abstratas, é um túnel do sensível até você entrar no livro. E aí, quando você entra no livro, nos contos, eles seguem sem nenhuma intervenção de imagens, né? Então, todos os contos estão aqui. E no último conto, a gente tem uma dica, né, de que as imagens vão voltar, porque né, no começo do livro a imagem vai terminando para entrar o conto e aqui termina o conto para entrar a imagem. Já é uma dica de que aqui vai ter um outro convite, né? E nesse momento, à medida que você vai virando as páginas, o leitor ele não vai mais ser surpreendido, porque ele sabe o que vai acontecer, ele já passou por isso no começo da leitura, né? Então ele sabendo do que vai acontecer, cria nele
uma sensação de intimidade, que é exatamente o que eu queria aqui. Agora nós somos íntimos. Eu não vou te surpreender. E nem quero. Aqui a gente já está em outro lugar, né? Autor e leitor. Estamos juntos aqui. Então, essa é a intenção de colocar um caderno de imagens no começo e um caderno de imagens no final do livro. Quero deixar também aqui meu abraço aos professores, a esse trabalho incrível que vocês fazem, né? Os professores, eles são realmente uma ponte entre nós, autores, e os leitores. Então, quero deixar aqui o meu grande abraço para todos. Espero que tenham gostado. Até mais, um beijo. Independente da idade, o estímulo à leitura é sempre bem-vindo. E quando o livro é acompanhado de belas ilustrações, fica ainda muito mais atrativo. Raquel Matsushita, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco o seu processo criativo. Para conhecer e adquirir mais obras, acesse www.entrelinha.arte.br. Ler um livro é ter nas mãos um universo diferente e particular, que nos tira do lugar e nos transforma. Se puder, presenteie com um livro. Você pode incentivar o hábito da leitura e expandir os horizontes de alguém que você ama. E esse foi o quadro Informando de hoje. E nos veremos na próxima semana. Até lá! Um beijo! Tchau, tchau!